Isso aqui parece uma atividade bem simples de ser executada, não é? Mas para uma criança pequena, dependendo da sua idade, pode ser bem difícil. Olá, meu nome é Julie, eu sou pedagoga do CID e hoje eu vou te ensinar a ter o olhar certo em relação ao ensino, a forma como você ensina uma criança. Quando nós vamos realizar uma atividade com uma criança, nós esperamos que essa criança realize cada uma daquelas etapas, da mais simples até a mais complexa. Mas nós precisamos nos lembrar que essa criança está aprendendo como o seu corpo funciona. Ela ainda está aprendendo como as ferramentas devem ser manipuladas, o peso, a textura de cada elemento. Então a gente precisa ir com calma e entender como essa criança está se relacionando com cada um desses elementos que é oferecido para ela. Por exemplo, aqui eu tenho uma atividade com várias cores. A proposta dessa atividade é que a criança faça a relação entre as cores da massinha de modelar e as cores que estão impressas no papel. E também as cores dessas bolinhas de pompom. Então a criança deve reconhecer que essa cor vermelha é semelhante a essa tonalidade e essa outra cor é semelhante a essa outra tonalidade e assim sucessivamente. Depois ela deve relacionar novamente essa cor, mas usando uma outra textura. Essa é a proposta da atividade. Quando ela terminar de fazer todas as associações, ela deve retirar cada bolinha e colocar dentro do copo novamente. Você observou? São vários processos. E se meu filho não fizer todos esses processos? E se ele só fizer alguns? E se ele só se interessar em ficar manipulando a massinha de modelar? E se ele só se interessar com a textura da bolinha de pompom? Será que essa atividade não valeu de nada? Nós precisamos entender que o cérebro da criança está em formação. Então, tudo que ela experimenta e vivencia faz parte do seu aprendizado. Então, ainda que ela não tenha realizado o pareamento corretamente, só o fato dela ter manipulado a massa de modelar e observado que a massa de modelar tem uma textura diferente da bolinha de pompom, ainda que ela não fale nenhuma palavra, as sinapses cerebrais serão formadas e ela vai perceber essa diferença. Para que uma criança aprenda de forma significativa, quanto menor ela for, mais concreta precisa ser a sua experimentação. Então não adianta dizer para uma criança que o nome dessa cor é vermelho se ela não puder ter o contato com várias formas onde ela encontra a cor vermelha. Então ela começa reconhecendo a diferença que existe entre essas tonalidades. Depois ela começa a fazer as associações e observar que outros elementos ao seu redor também têm essas cores que são semelhantes. E aí então ela consegue ter a destreza manual para fazer o pareamento. Então, como a gente pode observar, não há aprender mais. Existe o aprender relacionado à maturação daquela criança. Qual a fase que ela está e o que ela precisa desenvolver naquela fase. Seja reconhecer o nome da cor vermelho ou apenas manusear uma massinha de modelar por alguns minutos. Vamos treinar novamente esse olhar? Aqui eu tenho um pincel de barbear e aqui eu tenho um pincel mais fino, número 12. Qual desses dois indica que a criança aprendeu mais? Será que é esse? Será que esse? Quando a criança vai fazer uma pintura com esse pincel de barbear, ela vai usar a sua tensão palmar, que é a força que existe entre os dedos e a palma da mão. Então ela precisa de pouco refinamento motor.
Para uma criança usar esse pincel, ela precisa de mais refinamento. Ela vai precisar segurar o pincel com a ponta dos dedos. Então, ela vai ter mais destreza. Mas isso não significa que a criança que usa esse pincel mais refinado sabe mais do que essa outra criança. Ela tem maior habilidade. E antes da criança usar esse pincel, ela precisa utilizar esse outro. Então, no lugar de eu dizer, meu filho ainda não pinta com esse pincel refinado, eu devo falar, ele já consegue usar bem o pincel de barbear. E depois eu ofereço para ele um pincel mais refinado e vou observando essa progressão até que ele consiga pegar no lápis corretamente. Você percebe? É uma progressão de movimento. Mais importante do que você olhar se a criança fez a ficha ou se ela realizou a colagem, se ela fez o recorte corretamente, se ela preencheu os espaços sem borrar. Mais importante do que você olhar esse final é você olhar o processo, o como ela está realizando essas etapas, como ela segura na tesoura, como ela segura no lápis, como ela se concentra para fazer a atividade, como ela se relaciona com esses elementos, como ela percebe a textura desses elementos. Isso é muito importante também. E para ficar mais claro ainda, a compreensão de que esse processo precisa ser respeitado e a criança precisa ter a oportunidade de experimentar esses elementos que são colocados para ela, muito mais do que apenas responder a ficha, vamos pensar na alfabetização, que é com certeza o ápice da educação infantil, onde nós queremos chegar com os nossos filhos, nós queremos que eles aprendam a ler e a escrever bem. Então a gente pensa, ele não sabe nenhuma letra, aprendeu a ler, é o ponto final. Né? O meu alvo é aprendeu a ler e a gente esquece de todas as pequenas etapas que tem nesse caminho. Ele ainda não aprendeu a ler, mas ele já sabe imitar o som dos animais. Ele já sabe que a vaca faz mu. Ele já sabe que o som da letra M também é como o som da vaca. Ele já sabe que a leitura tem uma ordem, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Ele já sabe que as palavras podem ser faladas e podem ser escritas. Ele já consegue contar pequenas narrativas sobre o seu dia ou sobre histórias que ele mesmo inventou. Você percebe? Não é só aprender a ler, mas cada uma dessas etapas que precisam ser desenvolvidas nesse percurso. Ele ainda não sabe recortar com tesoura, mas ele sabe rasgar uma folha de papel. Ele ainda não sabe rasgar com destreza, mas ele sabe amassar. Nós precisamos treinar o nosso olhar não para o que ele ainda não conseguiu fazer, mas para o que ele já aprendeu, aquilo que ele já desenvolveu. E dentro das habilidades que ele já desenvolveu, eu subo mais um degrau. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e aponte seu celular aqui ao lado que você vai ser direcionado para o nosso Instagram. Lá você vai encontrar ainda mais conteúdos sobre o desenvolvimento da criança. Tchau, tchau, até a próxima!